Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje, de uma forma especial, nós vamos iniciar uma série de reflexões sobre as pragas do Egito. Portanto, durante os próximos dias, nós vamos meditar em cada uma das pragas que assolaram os egípcios no tempo da escravidão do povo de Deus naquelas terras. Eu quero, portanto, então convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 25. Nós estaremos hoje dando início à primeira reflexão, baseados, portanto, na primeira praga que acontecia, o que ocorreu naqueles dias. Hoje, de uma forma especial, eu vou realizar a leitura apenas dos versículos 20 e 21. Mas deixo o desafio para você, para que possa ir na sua casa, ler todo o contexto, toda a história deste acontecimento aí na sua casa. Fica para você o desafio. Nosso tempo aqui é curto, nosso objetivo é fazer reflexões curtas, mas você na sua casa pode meditar neste texto com mais calma, com mais tranquilidade, e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir aí extrair coisas preciosas e maravilhosas deste texto em nome de Jesus. Amém? Portanto, Êxodo capítulo 7, nós vamos ler apenas o versículo 20 e o versículo 21 neste devocional. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais, Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora e a orar comigo, pedindo ao Senhor que fale poderosamente conosco neste tempo. Oremos a Deus. Pai, mais uma vez nós te damos graças. Glorificamos pelo dom da vida, glorificamos pela tua presença, glorificamos pela tua palavra, que é fiel, justa e verdadeira. E mais uma vez nós estamos aqui, Deus, sedentos, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fala conosco. Abre nossa mente, abre nosso entendimento. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa nos impedir nessa hora de ouvir a Tua palavra, de compreendê-la, de guardá-la em nosso coração e também de praticá-la todos os dias para não pecarmos contra o Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja conosco mais uma vez. E cada vida, meu Pai, que for alcançada por essa mensagem, seja plenamente transformado, fortalecido, encorajado, corrigido para a glória e honra do Teu nome, Deus. Nós pedimos e nós te agradecemos neste tempo, crendo que o Senhor nos ouve e que se faz presente ao nosso lado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bom, o episódio mencionado no texto que acabamos de ler narra o princípio das pragas que ocorreram no Egito como resultado da resistência de Faraó em não ouvir a voz de Deus. A cultura egípcia era marcada pela veneração a diversas divindades. Uma delas era o próprio governante do Egito, um homem marcado pelo orgulho e pela dureza de coração. Dessa forma, o objetivo das pragas enviadas ao Egito era desmistificar estes supostos deuses, inclusive o próprio Faraó, que nada pôde fazer para impedir a ação do Deus de Israel. A primeira praga enviada pelo Senhor é denominada praga de sangue, que acontece no rio Nilo. Naquele tempo, as águas do Nilo eram cruciais para o sustento e a vida dos egípcios. O rio fornecia os peixes para a alimentação, água para saciar a sede, preparar alimentos e realizar a higiene pessoal, além de ser usada também na irrigação,
auxiliando no processo de plantação de alimentos. O Nilo, portanto, representava muito mais que apenas um rio. Para os egípcios, ele era considerado um deus, por meio do qual eles obtinham todo o seu sustento. Naquela manhã, Faraó havia descido até as águas do Nilo para reverenciá-lo. E foi ali, na presença dele e de seus oficiais, que o Senhor, o Deus de Israel, desbaratou a primeira das divindades do Egito, mostrando que nenhuma delas era de fato poderosa como se imaginava. O Senhor ordenou e Arão feriu as águas do Nilo com a vara e imediatamente aquelas águas foram transformadas em sangue. Os peixes morreram e o cheiro das águas era tão ruim, tão forte, que a água se tornou imprópria para o consumo. Mesmo diante do ocorrido, o coração de Faraó permaneceu endurecido. E os egípcios, como vemos no texto, foram cavar às margens do Nilo para obter água potável. Bom, através desta narrativa bíblica, nós podemos também extrair importantes lições para a nossa vida nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o Senhor abomina a idolatria. Precisamos guardar o nosso coração para não adorar qualquer pessoa ou coisa que não seja o Senhor. Infelizmente, nós somos levados a dar prestígio e a venerar coisas vazias e superficiais, como bens, dinheiro, emprego e pessoas. E em alguns casos, somos levados até mesmo a idolatrar a nós mesmos. Somos tentados a criar ídolos que atendam nossas carências e que alimentam o nosso ego e a dedicarmos a eles todo o nosso tempo disponível. No entanto, devemos aprender com as Sagradas Escrituras que nos ensinam a adorar apenas ao Senhor, pois Ele é o Deus soberano e verdadeiro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos fez e somos dele. Portanto, só Ele é digno de ser adorado. Precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos e convença os nossos corações de todo engano, de toda idolatria, a fim de que o trono das nossas vidas pertença apenas a Ele. Em segundo lugar, o nosso sustento vem do Deus único e verdadeiro. O mundo confia em carros, cavalos, dinheiros, bens, empresas, trabalhos, em rios e em tantas outras coisas, como também os egípcios acreditavam e confiavam naquele tempo. Todavia nós confiamos no Senhor e é Ele quem nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Quando o Senhor ordena, os falsos deuses são destruídos, desmascarando todas as farsas e ilusões. Os ídolos deste mundo não são nada diante de Deus. Os egípcios adoravam a criatura e não ao Criador. Entretanto, quando o Criador ordena, toda a criação se prostra, mostrando de fato que Deus é maior e mais poderoso do que qualquer outra coisa. Nós não dependemos das coisas deste mundo, nós dependemos do Senhor. Nós não tiramos o nosso sustento do Nilo, nós não dependemos do Nilo para nos sustentar. Nós dependemos daquele que é Senhor sobre todas as coisas. As coisas deste mundo são perecíveis, são passageiras como as águas do Nilo, mas o Senhor é eterno e poderoso. Ele é a fonte de águas vivas e aqueles que bebem dessa água nunca mais sentem sede. Ele é o Deus do impossível, dono de todas as coisas e que cuida daqueles que são seus. Nós não devemos atribuir a nada e nem a ninguém a glória e o louvor que pertencem a Deus, pois tudo que nós temos e somos vem dele. É dádiva dele, é presente dele, é fruto do sustento e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas.
Precisamos parar aqui e fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Quem tem sido o seu sustento? O Senhor ou o Nilo? Quem tem cuidado de você? Quem tem sido o seu Deus? Quem tem sido o seu provedor e o seu sustentador? A quem você tem adorado? Eu creio que o nosso sustento, que a nossa vida, que tudo aquilo que nós temos e vivemos vem de Deus. É dádiva de Deus. Ele é aquele que nos sustenta e que provê tudo aquilo que nós precisamos. Se o seu sustento está nas coisas deste mundo, nos falsos deuses desse mundo, nas coisas deste mundo, eu quero te dizer uma coisa. Essas coisas passam. Essas coisas são fracas e elas não duram para sempre. Se o seu sustento for o Senhor, certamente você será plenamente saciado e abençoado. E em terceiro lugar, o Deus que transforma água em sangue é também o Deus que transforma a água em vinho. Se confiarmos no Senhor, Ele fará com que tudo o que nós somos e temos transborde em alegria e paz. Ainda que seja muito pouco, a nossa alma estará completamente satisfeita no Senhor. As águas do Nilo, repletas de sangue, eram impuras e impróprias para o consumo. Além disso, elas traziam à memória dos egípcios a tristeza por todo o sangue das crianças israelitas que havia sido derramado há alguns anos atrás. Quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós somos plenamente saciados. Entretanto, quando nós colocamos a nossa esperança nos deuses deste mundo, certamente nós terminaremos como o Egito e seus falsos deuses. Seremos deixados no alento a qualquer momento. E por mais que recorramos a outras fontes e ajuntemos em celeiros, mais insatisfeitos e descontentes nós nos tornaremos. Entretanto, devemos descansar nos braços do Senhor, que deseja transformar a água em vinho, que representa alegria. Quando o Senhor é o nosso sustento, de nada temos falta. Ainda que não tenhamos muito, somos plenamente satisfeitos. Mesmo em tempos de seca, seremos alimentados. Mesmo nos momentos de deserto, seremos plenamente supridos, pois o Deus verdadeiro, que é a nossa força, está conosco. Ele é indestrutível e inigualável. Ele é o nosso sustento. Hoje, não espere que seus ídolos sejam destruídos e que as águas se transformem em sangue. Não se contente com a dureza do seu coração, assim como o faraó. Clame ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, entregue sua ansiedade e medo aos pés dEle e permita que Ele transforme as águas em vinhos novos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida neste tempo. Que você, querido irmão e querida irmã, nunca se esqueça disso. O nosso sustento vem do Senhor. Nosso trabalho vem do Senhor. Nossos bens vêm do Senhor. Tudo o que nós temos e somos vem do nosso Deus. O Egito confiava no Deus Nilo. O Deus Nilo era fraco e limitado diante da grandeza e do poder do Deus ao qual nós servimos. Ele é o Deus verdadeiro e soberano sobre todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Quando você se sentir tentado a colocar a sua esperança, a sua confiança em outros deuses, em outras coisas, lembre-se, você tem um Deus soberano e verdadeiro. Este mesmo Deus que provou ao Egito que os seus deuses não eram nada, não passavam de ilusão, perto de quem o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é. E este Deus é o Deus que cuida de nós e que nos sustenta em todos os momentos. Por isso, mesmo na seca, mesmo nas lutas e nas provações, nós não estamos abandonados, de nada nós temos falta, pois o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele cuida de nós. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos no nosso próximo devocional, se assim o nosso Deus nos permitir. Até lá!